Então, só vou falar uma coisa aqui para todo mundo junto, que quando eu abri essa lista de presença, lista de participantes, é como a gente fazia antigamente, lembra? Que é para a gente organizar o café aqui, as coisas. Então, eu estou vendo que tem gente aí na telinha que pôs aqui, que ia estar aqui à noite, né? Então, vamos combinar, como sempre foi, que a listinha de presença é para quem vem presencial aqui. Ela é necessária para a gente organizar o nosso café. Então, estou vendo gente cabriuvanos aí que puseram o nome na lista e está enrolado no cobertor em casa, né? Então, vai perder a pipoca. Semana que vem tem canjica. Tudo bem, era só um recadinho. Era a moda antiga que a gente fazia essa lista aí, vai fazendo. Mas essa lista, quem já estava antes, eu tenho que atualizar ela. Peço desculpas para quem não está na lista. Mas tudo bem. Então, vamos começar com a nossa meditação. E depois a gente vai entrar nessa conversa que é um tanto importante, que é quando a gente fica preso nos nossos próprios conceitos e preconceitos, a vida passa e a gente fica. Tá bom? Então a gente pode começar assim. Então vocês aí em casa, nós aqui. Tudo bem? Vai fazer calorzinho na mão para sentir calor humano? Lembra que a gente fazia isso? Isso também é bom. Não fiz com vocês ainda. Vocês vão ver semana que vem. É uma moda de meditar, segurando uma xícara quente. É uma coisa legal. Muito bom. Então, oi? Oi. Boa noite. Vocês estavam aí já? Acho que a minha sapa está atacada hoje. Síndrome da tensão plena assintomática. Vocês os nomes são? E... Já tiveram aqui antes? Prazer de estar de volta. É que eu estou com essa luz na minha frente, eu não enxergo aqui daí. Mas tudo bem. Podemos começar? Ué, põe ordem na bagunça. Põe ordem no parquinho. Eu vi que ele empurrou você para lá, né? Eu ocupava espaço. Eu marcava território aí, ó. Eu marcava território. E vocês estão me vendo em casa porque acho que a coisa aqui está com sapa hoje. Mas vamos começar, gente. Parar com a brincadeira, brincar é bom, mas agora vamos lá. Então, antes da gente começar, vamos para as instruções básicas. Então, como é que era? Todo mundo, os dois pés, a sola dos pés em contato com o chão. Vai lá ver se você faz alguma coisa lá. E, importante, sentir-se sentado na cadeira, para quem está na cadeira, para quem está nas almofadas, perna cruzada, só que cuida para que a panturrilha não fique pressionando o tornozelo, porque senão prejudica a circulação e aí dá dor e adormece. A qualquer momento, se doer muito, você levanta e senta na cadeira. Não fica aí, tá bom? Não precisa. Coluna reta. E, se possível, desencosta da cadeira. Se possível. Senão você vai fazer assim, ó. Você vai fazer assim, ó. Por isso que eu tô falando, atenção plena. Ombros nivelados. Palmas assim ou assim. Por que isso? Já explico de novo. Sentir-se com os pés totalmente, só os pés no chão. Sentir-se sentado na cadeira. Isso significa base. Significa pertencimento. Significa que você tem a iniciativa de permanecer onde você está. Segunda coisa, quando você tem a coluna reta, isso significa disciplina, que é o que nós queremos desenvolver. Quando você tem os ombros nivelados, significa equilíbrio, que é o que nós buscamos. Então, essas são as razões pelas quais nós temos uma postura. O Rei está falando para você. Então, pelo telefone.
Então, o que nós podemos fazer é, durante todo o exercício, se não houver nenhum impedimento de dor ou coisa assim, tentem manter a postura. Se você tiver alguma dor ou sentir necessidade de fazer ajuste, você pode fazer, mas faça o mínimo possível. Quando a gente não está acostumado, é difícil, mas se você treinar devagarzinho, você acostuma. O que você não deve fazer é forçar-se a uma situação de ficar, né? E começar a sentir dor, porque daí você não vai meditar. Você vai ficar mais preocupado com a sua dor do que com a sua meditação. Basicamente é isso. Quando a gente, na maneira tradicional, que a gente põe a mão direita sobre a esquerda, desliza uma sobre a outra até que os polegares se tocam e você descansa naturalmente ela sobre o colo, isso significa uma determinação, uma intenção. Então, sempre que a gente medita, a gente deve estabelecer intenção. Então, quando você faz isso, significa que você, para você mesmo disse, por todo o exercício, eu não vou me distrair. É isso que significa fazer isso aqui. Meditar significa que você vai estar totalmente consciente de todos os ruídos, barulhos, cheiros, aromas, tudo que está acontecendo aqui do lado. Seu colega do lado se mexendo, mas você tem essa intenção de não se distrair. E isso vale para todas as outras coisas, quando você está dirigindo, quando você está digitando, quando você está conversando com alguém, quando você está trabalhando, escrevendo um trabalho, o que for. Desenvolva a intenção. Isso é importante. Porque a gente se distrai demais e ao se distrair, a gente acaba gastando energia, produzindo pouco e ficando irritado com isso. Dá uma sensação de frustração. Mas se a gente for ver por que a gente não produziu, o que nós poderíamos ter produzido, é porque nós permanecemos muito tempo distraídos. Ok? Então, isso é uma coisa. A outra é, se não houver nenhum impedimento, se vocês estiverem gripados ou coisa assim, durante todo o exercício, para essa meditação, nesse exercício, nós vamos respirar pelas narinas. Então, nós vamos usar nossa própria respiração como foco de atenção. Durante o dia, você pode ter várias responsabilidades, ter vários focos de atenção. Mas aqui, no exercício, a gente vai usar a respiração como foco da atenção. Só que, fazendo isso, nós temos um ganho imediato. Quando nós trazemos a nossa atenção à nossa respiração, nós aumentamos a qualidade da nossa respiração. Então, e também através da respiração, a gente proporciona o relaxamento do nosso corpo, o que é fundamental. Às vezes a gente pensa que não dá para trabalhar relaxado, dá sim. Dá para trabalhar com o corpo totalmente relaxado. Se acontece alguma coisa e a gente desenvolve algum tipo de tensão, quando a gente está treinado a meditar, imediatamente a gente percebe que está entrando no estado de atenção e a gente volta para o estado presente. A gente se resgata desses estados de tensão. Isso acontece durante o dia. Então, tudo isso vem junto com a meditação. Então, se de tempos em tempos, até tem aplicativos do telefone que toca um sininho a cada 15 minutos, meia hora, né? Cada vez que o telefone faz pim, naquele momento você respira profundamente. E naquele momento você observa onde a sua atenção estava. E aí você vai verificando se naquele momento a sua atenção estava onde deveria estar. Ou seja, naquilo que você está fazendo. Ou onde que você gostaria. A que você gostaria de estar dando atenção. Isso é muito importante. Porque hoje, a maior parte de nós tem todo tipo de desgaste físico, mental, emocional, justamente pela inabilidade de permanecer focado naquilo que está fazendo. E chega no final do dia, a gente tem frustrações. Então, isso está sob o nosso controle. A gente não precisa de ninguém para fazer isso. Então, a meditação é uma ferramenta extremamente eficaz para isso. Também, usando a mesma respiração, a cada exalação, além de, durante todo o exercício, a cada exalação, você intencionalmente, conscientemente, ir relaxando o seu corpo, naturalmente. Você também vai usar a sua exalação
seja qual for as emoções, as inquietudes, angústias, ansiedades, enfim. Durante a meditação, a cada exalação, ofereça a oportunidade de ir esvaziando essas angústias, essas preocupações todas. Durante a meditação, não há nada que se torne objeto de apego e nem objeto de aversão. Durante a meditação, nós apenas nos tornamos conscientes disso. Nesta meditação, em shamatha. Nas outras, é uma outra coisa. E falando nisso, só para não esquecer, propaganda, neste final de semana, sábado, domingo, eu vou oferecer um workshop só de meditação. Para quem quiser vir, realmente, ter uma noção bem profunda de como medita, venha participar. É o dia inteiro, sábado e domingo. Ok? A inscrição está na Simpla. Vocês acham lá? Retomando. Então, durante todo o exercício, o que vai acontecer? A postura, essa que a gente já está fazendo. A gente vai começar fazendo 3 inalações longas, exalando. E deixando o nosso corpo pertencer. E a partir daí, você vai retomar a sua respiração normal. E aí, a gente começa o processo. Eu vou falando devagarzinho, para que vocês não se percam no processo. Mas logo, logo, vocês não precisam nem que eu fale. Vai se tornando uma coisa... É uma coisa tão boa que você vai se acostumando com ela naturalmente. Tudo bem? Vamos? Então, vamos lá. Assumindo uma postura que lhe ofereça uma experiência de conforto e bem-estar. E dentro do possível, durante todo o exercício, mantenha-se nessa postura. Se necessário fazer mudanças e ajustes, faça-o com gentileza e sempre acompanhado da sua respiração. Então, vamos fazer 3 inalações gentis, sempre pelas narinas. Retomando sua respiração normal, intencionalmente, vamos dirigir a nossa atenção às nossas narinas, de maneira que se torne mais acuída a nossa experiência de respirar. Notando o ar entrando, o trajeto do ar, nossos pulmões se preenchem, nosso abdômen normalmente se expande, nosso corpo se revitaliza, a pausa, nosso corpo relaxa, o abdômen contrai, os pulmões se esvaziam e o ar saindo pelas narinas. Vamos fazer isso, manter a nossa atenção em nossas narinas por um ciclo de 21 inalações. Caso você se distraia e perca a conta, comece de novo. A cada exalação, soltamos nosso corpo continuamente. E também a cada exalação, deixe ir qualquer coisa que te inquieta. Ansiedades, angústias, seja o que for, naturalmente deixe partir. Podemos começar 21 ciclos, contando sempre na inalação.
E assim, tendo completado os 21 ciclos, liberamos a nossa atenção de qualquer tarefa e deixamos que a nossa atenção simplesmente repouse no momento presente, naturalmente. E novamente, trazemos a atenção à respiração, mas agora nós vamos escanear o nosso corpo, com a nossa atenção, começando pelo topo da cabeça e descendo até a sola dos pés. E vamos dar especial atenção à nossa face, respirando tranquilamente. Relaxamos a nossa testa, as sobrancelhas, as pálpebras, o globo ocular, as orelhas, as bochechas, as narinas, os lábios, a língua, o maxilar, a parte anterior e posterior da cabeça, a nuca, o pescoço. Novamente revise se sua face está totalmente relaxada, como se ela derretesse. Fazendo isso, facilita que todo o seu corpo relaxe. Pescoço, os ombros, braço, antebraço, cotovelos, pulsos, dedos das mãos. Peito, parte superior da coluna, diafragma, parte mediana da coluna, o abdômen, todos os órgãos internos, a lombar, os quadris, coxas, joelhos, panturrilhas, tornozelos, os pés, sola dos pés, dedos dos pés. Novamente 3 inalações gentis e exalando, solte, relaxe totalmente seu corpo. E ao mesmo tempo mantenha a postura. Inalando, retendo e exalando conscientemente. Sua atenção acompanhando cada movimento e sensações da sua respiração. E vamos agora dedicar alguns momentos desenvolvendo profundo acolhimento para consigo mesmo. Use a inalação para exercício de acolhimento, a pausa para expandir esse acolhimento e a exalação para oferecer isso a todos os seres.
Dedique alguns instantes e desenvolva por si mesmo o acolhimento, a generosidade, a bondade. E faça isso de maneira que, a cada inalação, pausa e exalação, você se sinta amado, respeitado, seguro e protegido em si próprio e por si mesmo. E dediquemos um tempo a isso. E assim permanecemos nessa experiência de centramento, foco, atenção no momento presente. Uma experiência de conforto e bem-estar físico, mental e emocional. E deixemos que a respiração sustente essa experiência. E que nós possamos sempre voltar a ela e permanecer nela o maior tempo possível. E assim, para finalizar o exercício, sem, no entanto, nos distrairmos com pensamentos outros, vamos sustentar a atenção no momento presente, cultivando uma mente lúcida, serena, uma experiência de alegria. E assim podemos mover o dedo das mãos, dos pés, rotacionar os ombros, mover o pescoço, se espreguiçar, se alongar. Muito bem. Todos bem? Caminha agora vem, né? Mas nada impede que você chegue na sua casa, sente na cama, já com o cobertorzinho ali, a mão, medita, 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 e só termina de meditar no sol nascente. Pensando? Coisa boa, né? É, pode fazer isso, é uma boa prática fazer isso. Muito bem. Então, vamos lá. Na temática de hoje, né, que nós aprendemos a olhar nossos equívocos ou podemos romper também com conceitos arraigados, porque, na verdade, tudo isso está na nossa mente. Então, nessa sequência de palestras desse mês, que a gente está falando da psicologia do curar-se, então a gente já falou nas palestras anteriores e também no curso que está tendo, que
se nós queremos gozar de saúde, e lembrando que saúde não é ausência de doença, né? Nós podemos ter algumas enfermidades crônicas, com a idade algumas coisas vão surgindo, mas se nós entendemos que tudo isso reside na nossa mente, da maneira como nós nos relacionamos todo dia com as pessoas, mas acima de tudo com nós mesmos. Uma das principais relações que nós devemos aprender a entender é a relação consigo mesmo. E a relação consigo mesmo, ela significa nós temos clareza de como que nós percebemos a realidade que nós estamos inseridos e as escolhas que nós fazemos a cada momento. Porque cada escolha que nós fazemos tem seus desdobramentos. Então a gente fala de causas e consequências. Então as nossas ações do pensar, do falar e do agir são promotoras de causas e condições, do surgimento de causas e condições que podem nos permitir realizar os nossos sonhos, realizar nossos projetos de vida, ter uma vida mais feliz, que a felicidade seja mais duradoura, visto que nada é permanente. Justamente porque todas as coisas dependem de causas e condições sobre as quais a gente não tem controle. E causas e condições é isso, por exemplo, vocês vieram para cá, isso é uma causa e uma condição. Daí você estando aqui é que me inspira a falar. Aí nós ouvimos uns aos outros, ouvimos nossos próprios pensamentos. Cada coisa que eu faço, cada coisa que eu falo, dá sequência os pensamentos em vocês mesmos. E esses pensamentos vão dando causas e condições de surgimento de ideias, de compreensões, de aspirações, entendimentos, seja o que for. Então, há uma causa e uma condição sempre. Sempre será assim. Então, quando nós entendemos isso, a gente tem uma coisa muito boa a entender isso, que é que a nossa vida, ela está no nosso controle. Por incrível que pareça. Total. O que nós não temos controle é o que vai surgir. Então, você pode sair de casa com uma agenda montadinha. Não passou uma hora, sua agenda já muda totalmente. Um telefonema, um acidente, alguma coisa. Que pode nem ser com você. Por exemplo, você sai de casa para ir a uma reunião. Vai aqui, sobe a serrinha aqui, dá de cara com 3 ônibus, um caminhão de tijolo, outro de madeira, e você já ficou 2 horas no trânsito, perdeu sua reunião. Mudou totalmente o planejamento. Muda o seu humor, muda o humor do que está te esperando. Aí você corre para o carro, pode tomar uma multa. Você entende o que eu estou falando? Causas e condições, elas não são estáticas. Elas são dinâmicas, o tempo todo dinâmicas. Então, eu saí de casa sexta-feira, acordei todo mundo para me levar ao aeroporto. 15 para 5 da manhã, saímos todo mundo aqui, um frio, né? Cheguei no aeroporto bonitinho, fiz meu check-in. O voo atrasou 6 horas. Só 6 horas. Aí todo mundo falou, havia um pensamento comum, todo mundo. E eu acordei 5 horas da manhã, eu acordei 4 horas da manhã, eu acordei não sei o que da manhã, né? Aconteceu alguma coisa com o avião, botaram um voo extra, botaram outro avião, a gente era para ir de jato, fomos de ATR, sabe quando muda tudo? Então você tem que ter flexibilidade. Tá sob seu controle isso? Não. Aí porque o avião, será que aconteceu com ele? Puseram outro avião, aí não tinha tripulação para aquele voo extra, tinha que esperar a tripulação vir, e nisso foram 6 horas. A gente acabou saindo 1h30 da tarde. Imagina se as minhas aulas fossem de manhã. Ainda bem que ela começava à noite, né? Então, com a idade, a gente aprende, nunca marque voo muito justinho com o compromisso que você tem, porque você não sabe o que pode acontecer. Então, dei isso um exemplo besta, mas quem daqui já não passou por isso? Por alguma coisa semelhante a isso. Então, causas e condições. Conceitos significa, por exemplo, nós sermos muito rígidos com nós mesmos. Em qualquer aspecto.
cada um com os seus. Mas, o que nós devemos observar é qual o benefício que se tem em sustentar uma mente rígida demais. Qual a vantagem que tem em não ter flexibilidade? E eu, no primeiro momento, eu não estou falando com outros. Eu estou falando com nós mesmos, com as nossas próprias ideias, com a nossa própria conduta, com a nossa própria maneira de ser. Na outra palestra, a gente falou sobre rótulos, não foi? Né? Então, rótulos são coisas que a gente põe no outro, mas são rótulos que a gente coloca em nós mesmos. E muitos desses rótulos, às vezes, significa atribuir a você mesmo muita rigidez, muita inflexibilidade, muita não aceitação de que as coisas, de fato, podem acontecer diferentes. Mas talvez, na vida de cada um de nós, se a gente for lembrar de alguns fatos, talvez, na vida de todos nós, a gente vai recordar de alguns nãos que foram os melhores sims que nós já recebemos. Algumas coisas que a gente não queria, acabou acontecendo e foi melhor da maneira que aconteceu. Então, nesses momentos é quando a gente para e pensa, por que eu me estressei tanto? E a minha pressão foi parar lá em cima. Fiquei com gastrite, fiquei com constipação intestinal, fiquei com um monte de coisa. Não pelo externo, mas por mim mesmo. Pela rigidez, né? Pela autoexigência consigo próprio. Então, Dalai Lama diz assim, não se leve muito a sério porque ninguém faz. Então, muitas vezes, nós nos levamos demasiadamente a sério, pensando que os outros esperam isso de nós, e ninguém espera isso de nós. Então, é uma atribuição da nossa própria percepção. Então, Dalai Lama fala isso. Não se leve muito a sério porque ninguém te leva. Ou seja, né? Às vezes a gente chega se desculpando de um monte de coisa e as pessoas falam, cara, esquece, acontece. Então, na aula passada, na anterior, eu também falava o que é comum à humanidade. Lembra? Eu falei sobre isso. A gente devia entender que as coisas não acontecem somente com a gente. Então, muito desses conceitos, desses preconceitos, desses fechamentos, né, nos isolam. Nos dá medo de falar sobre o que nos acontece. E, de repente, quando você tem coragem de falar, a resposta que você mais vai escutar é, já aconteceu comigo, já passei por uma coisa assim, já tá. Aí você começa a ver que não é só com você. Então, nessa conversa de hoje, o que eu queria conversar com vocês, alinhado, né, com as palestras desse mês, que é todas relacionadas à saúde, é flexibilizar um pouco mais as coisas. Romper um pouco com essa rigidez toda, com esses conceitos, preconceitos e assim por diante. Porque, de fato, essa rigidez toda só faz nos adoecer. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. E lembra que espiritualmente não necessariamente estou falando de religião ou religiosidade. Estou falando das nossas qualidades. O que significa isso é que muitas vezes a nossa rigidez, inclusive, nos prejudica da maneira que nós podemos externar as nossas qualidades humanas. A generosidade, a ética, a paciência, o esforço, a concentração, né? E o próprio desenvolver de sabedoria. Então, uma das coisas que muito, talvez, contribua para essa rigidez toda é uma coisa que nós, só relembrando, mas agora trazendo para esse ponto, é o nosso não entendimento da impermanência de todas as coisas. Então, uma das rigidezes é quando nós temos um olhar demasiadamente cartesiano, né? Que as coisas têm que ser desta maneira. Então, mas a vida em si, se a gente olhar a nossa própria vida, nosso próprio corpo, nossa saúde, nossas emoções, aquilo que nós chamamos de amigos, inimigos, enfim, se a gente der uma olhada assim, a gente vai ver
que em nada a vida indica para nós ser cartesiano. Em absolutamente nada. Muito pelo contrário. No nosso dia a dia, o que a gente mais é convidado a experienciar é a impermanência. Pode olhar. E começa pelo nosso corpo, e começa pelo nosso humor, e começa pela nossa saúde, e começa... Use o seu próprio corpo, as sensações do seu corpo, e como ela diretamente implica na percepção que você tem daquele momento. Então, não sei quem está tossindo, mas tossir, espirrar demais, acaba incomodando, né? Eu não estou falando para de tossir, não. Eu estou falando que a gente preferia não ficar tossindo. A gente preferia não ficar espirrando. Mas, tem momentos que a gente tosse, momentos que a gente espirra, tem dor no corpo, que nem eu ultimamente estou a ver isso em pessoa, dói para todo lado. Mas tudo bem, tá difícil, mas dói para todo lado. Mas, e aí, eu estou citando essas coisas bem do cotidiano, justamente porque eu quero chegar no ponto que muito da nossa percepção, ou seja, percepção aqui é colocado como em cada momento do dia, né, nós agimos e reagimos segundo a percepção presente naquele momento. Então, é assim, se você está tudo bem de saúde, e você está numa reunião, você está no seu trabalho, seja o que for, a percepção que você tem de tudo é positiva, é tranquila. Quando você está doente, seja qual for, dor de cabeça, dor de dente, dor de barriga, enfim, dor de velhice, às vezes isso interfere. Às vezes não. Sempre. Né? Uma vez cheguei lá no Roca, a Erika estava podre de gripe. Né? E ter que atender aquele mar de gente que não para de falar e você está morrendo de dor de cabeça de gripe. É fácil? Não, não é. Porque a nossa percepção muda. Então, é por aí que eu quero começar. A pegar coisas bem rotineiras, bem do dia a dia, né? Para que a gente realmente perceba isso. Então, quando você está exposto, por exemplo, nós temos que trabalhar e a gente não está bem fisicamente, por alguma coisa, mas nada de que vai pegar um atestado de uma semana. Coisa besta, gripe, tosse, dor de cabeça. Mas é nessas horas que, se a gente tiver consciência, a gente consegue perceber o quanto isso impacta, o quanto muda a nossa percepção. E essa percepção é justamente aquilo que nos faz agir ou reagir. Frente a uma conversa, frente a uma reunião, frente a um atraso, nós nos portamos de maneira totalmente diferente. Então, essa percepção alinhada às sensações do seu corpo. Isso é uma coisa. Agora, o quanto você é flexível para aceitar que isso é normal. Para aceitar que isso acontece. Para aceitar que não é só com você. E assim, para diante. Então, isso é importante a gente entender. Porque, por exemplo, quando a gente está saudável, dito saudável, né? Ninguém contou ao contrário, a gente acha que vai viver uma vida longa. E quando a gente é comunicado que está com alguma doença mais séria, alguma enfermidade mais séria, a gente já acha que vai viver menos. E aí a gente começa a ter medo da morte. E pode ser que alguém que tivesse uma doença muito grave dure muito mais anos daquele que estava saudável. Mas a gente já viu isso, a gente vê isso todo o tempo. Mas, o que eu estou falando é a percepção de nós mesmos sobre os conceitos de vida e morte, sobre o conceito de saúde e enfermidade. Todos os conceitos. Quando nós somos muito rígidos a eles, parece que não há possibilidade de ser diferente. Então, uma pessoa com uma enfermidade grave durar muito mais que uma pessoa que era acompanhante dela e que morreu de uma doença súbita. Então, é só para a gente entender que os conceitos
não são fatos. Conceitos são coisas que a gente aprende, que a gente sabe, que a gente mais ou menos olha, mas não se pode deixar dominar por esses conceitos. E nem tampouco pelos preconceitos. Então, a gente tem que desenvolver uma paisagem, vamos dizer assim, uma paisagem mais ampla, mais flexível, mais acolhedora, mais inclusiva, que nos permita viver cada dia plenamente. Então, muito do que nos tolhe da possibilidade de vivermos cada dia de uma maneira plena, livre, solta, tem uma música que fala isso, né? Mas, assim, ter regozijo por cada minuto dela é saber que ela é impermanente. E aí, as coisas que foram surgindo no nosso dia a dia, quanto mais abertura e flexibilidade nós tivermos, mais fácil a gente lida com isso. Se a gente tiver rigidez, tudo parece ser muito pesado, muito denso. Em alguns casos, quase, depende da rigidez da nossa percepção, quase que intransponível. Então, uma coisa que torna, talvez, alivia muito os nossos conceitos e preconceitos, é verdadeiramente entender que a vida é transitória. Mas nós temos um preconceito de falar sobre morte. A gente não quer falar sobre morte. O que parece um tanto quanto não congruente, porque aqui ninguém tem dúvida que vai morrer. Se tiver essa dúvida, é melhor consultar, porque todos nós vamos morrer. Então, esse é um dos conceitos duros, o conceito da morte. Por outro lado, se a gente realmente falar assim, eu vou morrer, a ideia que viria nessa direção seria que, então, eu quero viver uma vida plena. Eu quero viver uma vida feliz. Eu quero viver uma vida lúcida. Eu quero, mesmo que a vida seja impermanente, mesmo que eu vá morrer, eu não vou deixar de ter vontade de construir coisas. Eu não vou deixar vontade, vou ter vontade de constituir família, ter negócios, se formar em alguma coisa. Porque o oposto seria dizer, não, já que eu vou morrer mesmo, por que eu vou fazer qualquer coisa? Não vou fazer nada. Só que a vida, se a gente dá um nada nela, ela fica nada. A gente não consegue fazer isso. Porque a vida, ela tem um sentido nela própria, que é um sentido de realização. Então, nós vamos escolhendo caminhos, a gente vai fazendo escolhas ao longo da nossa vida, de maneira a propiciar a nossa experiência com significado, com propósito e com alegria. E essa alegria se torna maior se a gente não ficar olhando que lá na frente existe um vulto chamado morte. Não, ela não é vulto, ela não é desconhecida, muito pelo contrário. Agora, esses conceitos todos, esses equívocos que nós temos em dar aos conceitos, preconceitos, o direito de dominar a nossa vida. Aí parece que cada vez que alguma coisa está errada, ou eu não me sinto na liberdade, no direito de mudar de ideia, é incrível, mas tem muita gente que não se acha no direito de mudar de ideia. Eu não sou nenhum exemplo disso, que eu já mudei de ideia um monte de vezes. Só que também não é ser pena ao vento. Pena ao vento é assim, deu errado, vou fazer outra coisa. Já enjoei disso, vou fazer aquilo. Não, aí não. Não é por aí. Mudar de ideia diz respeito a um crescimento. Diz respeito a nós crescemos como seres humanos. Então, à medida que a gente vai crescendo, nós vamos experienciar, toda hora a gente está experienciando coisa nova, certo? A gente vai experienciando, vai realizando coisas, e essas coisas, quando bem vividas, elas vão tendo seus próprios desdobramentos, e que vão nos indicando um próximo passo. Agora, se eu for rígido nos meus conceitos, eu não me permito fazer isso. Né? Que nem eu sou engenheiro agrônomo. E não parece, né? Atualmente não parece muito, né?
mas já fui, e muito bom. O que eu estou dizendo, mas você é mestre em psicologia. Piorou. Você é mestre de meditação. O que tem a ver com a engenheiro agrônomo? Entende? Então, o que acontece é, a nossa vida, o ponto é, sempre que a gente escolhe fazer alguma coisa, a gente deve oferecer a nós mesmos a possibilidade daquela coisa se realizar por completo. E aí você realizou, agora eu quero experienciar uma coisa diferente dessa. E assim vai. Ou mesmo dentro de um mesmo segmento, eu posso ir desenvolvendo tremendas novas ideias sobre essa mesma base. Que é o que acontece muito hoje em dia. Ainda bem que é assim. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, os primeiros 2 anos de um college não é os primeiros 2 anos que você vai se formar. Os 2 anos são para você experienciar várias coisas. E aí você decide o que você vai fazer. Aqui no Brasil existe uma rigidez. Você começou agrônomo, é agrônomo até o fim. Você não pode mudar no meio do caminho, né? Pode poder, mas você desce, vai fazer vestibular para fazer tudo de novo. Muitos lugares não é assim. Por quê? Porque, imagina, eu falo com meus alunos na faculdade, vocês têm 16, 17 anos, como é que vocês podem ter certeza que vocês querem ser médico? Muito jovem. O que vocês já viram na vida para tomar uma decisão dessa da vida adulta? Né? Mas se vier, você vai tocar o barco até o fim, legal. Mas também, se você for mudar de ideia, mude. Eu mudei de ideia várias vezes. Então, e não perdi nenhum tempo. Então, os nossos conceitos e preconceitos, por exemplo, dentro da estrutura da filosofia budista, nós temos preceitos. Não é preconceito, tá? Preceitos. Preceito significa algo que eu observo. Quanto mais próximo eu ficar deles, e quando eu decido me distanciar deles. Entende? O preceito, na visão da filosofia budista, significa quanto mais próximo você permanecer neles, menos você está se expondo a causas e condições de sofrimento. Mas você tem a liberdade de chutar o balde lá do outro lado do preceito. Vai, olha, vê o que acontece. Gostou, fica. Não gostou, volta. Então, essa liberdade é o que nós deveríamos oferecer a todos nós o tempo todo. Então, preceitos são como linhas mestras. Mas você tem o direito de ir aqui e ir ali. E aí você verificar. Quanto mais ética eu for na vida, por exemplo, a ética não deve ser uma rigidez. Na verdade, a ética, dentro do budismo, diz assim, se você não puder fazer um bem, não faça mal a ninguém. Observa o que você pensa, o que você fala, o que você faz, e o que surge. Esse é um preceito livre. Então, nós interagimos uns com os outros todos os dias. Nós trabalhamos, nós temos amizades e assim por diante. Então, nós temos aqui um momento que a gente pode observar. Quando eu penso isso, quando eu faço isso, quando eu falo aquilo, o que acontece? O que acontece com as minhas relações? O que acontece com minhas relações de trabalho, minhas relações de família, minhas relações de amizade? Eu vou claramente perceber que se eu partir para ofender pessoas, as pessoas vão se afastar de mim. Se eu partir para acolher as pessoas, ajudar as pessoas, eu vou perceber que eu cresço junto com elas. Aí eu vou tomar uma decisão. Qual seria melhor? Então, quando a gente fala de abandonar conceitos muito rígidos, não significa ser irresponsável. Significa ter lucidez, consciência, de observar aquilo que surge como resultante das nossas próprias escolhas, das nossas próprias ações. E existem 2 níveis de fazer isso. Quando as nossas ações, do pensar, falar e agir, os conceitos que nós adotamos, o que eles nos oferecem? Uma durabilidade. Estados mentais lúcidos, estados emocionais harmoniosos, onde nossas qualidades de vida estão sendo totalmente vividas
e a nossa saúde vai bem. É isso que está acontecendo? Legal. É o que é bom para você. E dessa maneira você está criando amizades legais, resultados na sua equipe de trabalho legal, você se sente bem, legal. E quando não sai tão legal assim? Alguém vai vir dizer para você? Até pode. Mas a melhor coisa é quando você mesmo percebe. Então, coisas simples. Por exemplo, quando nós desenvolvemos uma discussão com alguém, por que nós discutimos? Há discussões que são positivas. Por exemplo, a gente fala muito em compaixão, que é aspirar que todos nós estejamos livres de experiência de sofrimento. Ok, mas compaixão não significa ser apático ao mundo. Não é isso. Então, vez por outra, a gente tem uma discussão. Mas se a gente parar para pensar, por que a gente discutiu dessa maneira? A gente vai chegar à conclusão, nós discutimos assim porque você pensa de um jeito, eu penso do outro. Eu estou impondo minha maneira de pensar e você é o seu. Mas não dá para criar um caminho do meio entre essas duas ideias? Sempre que nós conversamos e dialogamos para construir caminhos comuns. Isso não significa que eu abri mão da minha ideia e você da sua. Nós colocamos a nossa ideia dentro do que eles chamam de um bem comum. Não é só para o seu bem, não é só para o meu bem, mas é para um bem comum. Entende? Então, quando nós somos capazes de flexibilizar conceitos, ideias, comportamentos, assim por diante, é quando nós oferecemos verdadeiramente a essa natureza humana que nós estamos, nessa humanidade que nós compartilhamos, a oportunidade de construir caminhos do que a gente chama do bem comum. E aí, ao ver o outro feliz, nós estamos felizes e cria um estado mais duradouro de uma experiência de felicidade, contentamento e realização. Então, ao mesmo tempo, essas experiências, elas nutrem em nós saúde. Isso é importante também, falar dentro desse ciclo de palestras, né? Talvez um pouco mais agora, que eu falava nas aulas passadas, nos encontros passados. Sempre que nós enrijecemos o nosso olhar, a nossa percepção, mais expostos nós estamos às emoções aflitivas. Raiva, ódio, inveja, ciúmes, ganância, mesquinhez, insatisfatoriedade, infelicidade e assim por diante. E sempre que nós estivermos com a nossa mente envolta nessas emoções aflitivas, nós estamos adoecendo. Então, essa fala de hoje vai de encontro à temática do mês, exatamente para falar diretamente sobre aprendermos a flexibilizar o nosso olhar. Principalmente pelo entendimento que absolutamente nada é permanente e que todas as coisas são interdependentes. Então, no contos passados eu falava, ninguém faz nada sozinho. Nós podemos ter a melhor ideia do mundo, mas na hora de materializar essa ideia, nós vamos precisar da colaboração de incontáveis outros. Então, já fica assim posto que, para que nós tenhamos sucesso naquilo que a gente quer fazer, que a nossa vida tenha sentido, significado, propósito e realização, não vai acontecer sozinho. Então, quando eu me exponho a relacionar-me com outros, eu tenho que entender que o outro é um ser humano como eu. O outro tem sonhos, tem medos, tem alegrias, tem tristezas, tem confusões, tem certezas, como eu tenho, como todos nós temos. E também dúvidas. Então, se nós já partimos desse lugar, de que para que nós possamos realizar, seja o que for, nós vamos ter que, entre aspas, é horrível essa palavra, né? Negociar o tempo todo, articular, saber conversar, saber colocar as nossas ideias. Mas uma das
principais coisas e que contribuem muito na desconstrução desses conceitos rígidos, né, desenraizar essas coisas que acabam por nos prender, é uma coisa chamada escuta. Ouvir o outro. Então, um dos aspectos mais prejudiciais à nossa escuta são os nossos preconceitos, as nossas ideias, a nossa percepção equivocada da outra pessoa. Então, dentro daquilo que nos inquieta, uma delas é nós não sabemos olhar no estranho como um amigo em potencial. Ou olhar as pessoas que colaboram nas nossas empresas, no nosso dia a dia, como pessoas que estão ali não só para salário, mas eles também estão ali para contribuir. Mas eles vão contribuir à medida que nós também saibamos dizer a eles o que nós gostaríamos, no que nós gostaríamos, como nós gostaríamos que essa contribuição acontecesse. E ter ouvidos para ideias novas. Então, mesmo quando a gente está em família, né? Em família, pai, mãe, filhos. Se todos trabalham, como é mais ou menos hoje em dia, todos vêm para casa com ideias diferentes, porque eles tiveram experiências durante o dia. Eles foram expostos, todos nós somos expostos a situações diferentes todos os dias. E aí, quando a gente chega em casa, a gente compartilha essas experiências. O que nós vimos, o que nos chamou a atenção, o que nos alertou. E aí, quando cada um coloca a percepção que ele teve das diferentes coisas que eles foram expostos durante o dia, é muito legal porque uma coisa é, nós tivemos a percepção sobre uma coisa que eu vi, mas nenhum de nós sabe o que veio antes daquilo que eu vi. Isso é muito importante saber. Então, quando nós colocamos alguma coisa, nós vemos uma conversa, uma cena, qualquer coisa, nós devemos de antemão saber que eu estou vendo apenas um momento. Eu não sei o que antecedeu aquele momento. E depois que eu passei pela situação, eu não sei no que aquilo se desdobrou. Mas toda a minha conversa é em cima daquilo que eu vi. Então, eu não tenho a fala última daquilo que eu vi, porque eu não sei o que veio antes, não sei o que aconteceu depois. Então, uma das maneiras que nós desconstruímos conceitos rígidos é simplesmente nós entendemos que todo e qualquer julgamento que nós fazemos sobre um momento. Nós não sabemos o que veio antes, nós não sabemos o que veio depois. Em família, isso acontece. No âmbito do que nós trabalhamos, isso acontece. Com os nossos amigos, isso acontece. Então, a arte de desconstruir tudo isso é simplesmente saber que eu posso opinar sobre alguma coisa, mas eu tenho que ter a consciência de que eu não sei o todo para dizer que eu estou absolutamente certo. Em qualquer coisa da nossa vida. Então, nós crescemos dentro de uma educação, dentro de uma cultura. E nos formatamos mais ou menos dentro disso. Quando nós saímos dessa cultura e vamos para um outro país, nós vamos ver coisas totalmente diferentes, conceitos diferentes. E aí a gente quer colocar o nosso lá. E isso não dá certo. Nós podemos nos adequar àquele lugar, se assim o quisermos. Ou se não quiser, arruma uma mala e bora para casa, volta para o lugar que você está acostumado. Mas certamente que se perdeu uma grande oportunidade para chegar a essa conclusão. Todos os conceitos, regras, elas são regidas dentro de um local. E muitas delas não valem em outro local. Só para dar uma ideia sobre como conceitos e preconceitos acabam por nos punir. Então, eu acho que na minha vida, por exemplo, eu sou muito grato porque eu tive a oportunidade de viver em outros países, culturas muito diferentes da minha, da nossa. E foram nesses momentos que eu aprendi o quanto conceitos rígidos, profundamente enraizados em nós,
podem tolher de nós a oportunidade de crescermos como seres humanos. O que eu quero dizer com isso é, essa coisa chamada humanidade, e essa coisa chamada ser humano, ele é imprevisível, né? Nós nos recriamos todo momento. E quando a gente vai para outras culturas, bem diferente da nossa, é que a gente vê isso. Onde todas essas ideias tão rígidas não se aplicam. E são seres humanos felizes. Assim como nós tentamos ser felizes da nossa maneira. Isso é uma maneira bem legal da gente vir a entender que se nós não flexibilizarmos o nosso olhar todo dia, principalmente hoje em dia, né, nas últimas décadas, com essa parafernália toda aqui, eu estou falando com gente de outros países aqui, que vivem culturas diferentes da nossa, né? Então, hoje em dia, a gente tem essa possibilidade tão ampla de estarmos vivendo culturas diferentes a partir do nosso próprio lugar. Antes a gente tinha que sair. Hoje a gente pode discutir ideias, conceitos com pessoas em outros países, sem precisar sair daqui. Mas é aí que vem uma história muito linda, né? O universo que nós habitamos não é externo, é a nossa mente. Então, obviamente que se eu saio de um país e vou para o outro, eu vou fisicamente todo dia mudar de lugar. Eu vou para um lugar muito frio, vou para um lugar muito quente e vou ser impactado, como a gente está falando aqui. Frio, calor, isso, aquilo impacta o nosso sensorial, isso impacta o nosso humor, vamos chamar assim, e esse humor impacta a nossa relação naquele dia, naquele momento, né? Obviamente. Mas a mesma aqui entre nós. Tem gente que gosta do frio, tem gente que gosta do calor, não é assim? Então, mesmo sendo de uma mesma cultura, basta uma coisa mudar e nossas opiniões sobre essa coisa são diferentes. Então, eu vou brigar com quem não gosta de frio, vou brigar com quem não gosta de calor, ou vou me mudar para o Nordeste porque eu não gosto de frio, ou o nordestino vem para o Sul porque não gosta de calor, ou nós vamos nos adaptar. É de cada um. Então, dentro da temática da saúde, o que eu queria trazer agora era a temática da morte, o conceito da morte, né? É um conceito, porque não precisava nem existir, na verdade, porque esse ciclo humano, ele nasce e morre. Só isso. Nasce e morre. Crescemos, nascemos, nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Ponto. O que nos amedronta na morte? Separação. Separarmos dos entes queridos é um eixo. Não saber o que vem depois da morte é outro eixo. Mas, se nós realmente tivéssemos essa preocupação, nós daríamos mais atenção à maneira como nós vivemos a nossa vida, à maneira como nós tratamos e cuidamos de nós mesmos, em termos de saúde, e saber, bem claro, que a morte pode nos ocorrer a qualquer momento. Então, não é surpresa. Não tem essa coisa, conceito, o velho morre primeiro que o novo. É estabelecido isso. Só pessoas doentes morrem. E os que morrem de acidente? E que morrem de morte súbita? Sem ter nenhuma doença antes. Então, entende que isso não é cartesiano? Isso não é cartesiano. Que são incomensuráveis causas das ações e as escolhas que nós fazemos ao longo da nossa vida, que pode propiciar que nós tenhamos uma vida mais longa ou não. Mas também não essa. Então, vou ser vegano, né? Vou praticar esporte, vou fazer tudo isso, vou viver 100 anos. Eu não tenho garantia disso. Nem um. Então, eu acredito que uma das coisas que mais nos atormenta em relação à morte é a responsabilidade que ela nos entrega
no sentido de nós dedicarmos a nossa atenção, meditar, cultivar pensamentos positivos, construtivos, valorizar as nossas qualidades humanas, cultivar estados emocionais lúcidos, serenos e, sempre que possível, a todo tempo, oferecemos o melhor de nós em tudo aquilo que nós estivermos fazendo e conviver da melhor maneira com todas as pessoas que compõem o nosso círculo familiar de amigos todos os dias. Então, essa é a responsabilidade que está implícita na vida. E se vamos morrer mais cedo ou mais tarde, isso a gente não sabe. Mas se nós, pelo menos, vivermos de uma maneira lúcida e consciente, seja o momento que a morte ocorrer e seja da forma como ela vier, pelo menos nós realizamos aquilo que nos foi possível da melhor maneira dentro das escolhas que nós temos consciência de fazer. Entende? Só isso. Porque senão, se a gente ficar discutindo o que nos amedronta na morte, o que nos amedronta nas enfermidades, é o medo da finitude. Mas, ao mesmo tempo, essa finitude, se ela não for consciente, ela não traz para nós o lado positivo desse medo, que seria de uma vida serena, lúcida, feliz, realizadora e plena. Então, o conceito de morte em nada está nos ajudando se nós não desenvolvemos a ideia do que esse conceito pode nos oferecer enquanto práticas de vida, atitude perante a vida. Certo? Na boa, assim? É? Já 9 horas? Cadê o relógio? 10 para as 9. Então, eu acho que era isso. Então, eu gostaria de saber de vocês como é que foi isso para vocês. Vocês podem perguntar de casa, abre o microfone e pergunta. E vocês aqui também podem perguntar. Como é que é, no dia a dia nosso, alinharmos as nossas ideias ou será que a gente às vezes a gente conversa e fala assim, o quanto nós permitimos que os conceitos e preconceitos tolham a nossa liberdade de viver a vida. Então, hoje eu acompanhei uma tese, só para compartilhar isso, uma defesa de doutorado de uma aluna minha, lindíssimo. Aqueles que arrebentam todo qualquer preconceito que possa existir, porque ela fez o mestrado dela dentro das periferias mais densas e complexas daqui do estado de São Paulo. E escutar as pessoas que foram objetos da pesquisa, que são as pessoas das comunidades, e eles simplesmente dizerem claramente que no começo, quando a gente foi lá aplicar o protocolo e tudo mais, eles achavam que a gente era um monte de ET, falando coisas que eles achavam que eram impossíveis para eles. E no final desses 4 anos, porque foi um projeto de doutorado, o quanto eles se transformaram. E o quanto eles nos transformaram, incluo a mim mesmo nisso. E a fala era assim, quando eu consegui me liberar da ideia de, quando eu consegui me liberar do conceito de, entende? Por isso que eu estou com isso muito na minha cabeça hoje, porque foi uma defesa que durou 6 horas. Para você ter uma ideia, né? E foi todinho em torno desse deslumbre de saber que nós podemos soltar esses grilhões que estão somente na nossa própria mente. Então, conceitos rígidos, né? Esse modo cartesiano, muito duro de viver a vida. Ninguém está esperando isso de você. Por que você está fazendo isso? Por que você não se permite viver a vida? E com a liberdade que você tem de viver a vida? Da maneira como você quiser viver a sua vida. Desde que as suas ações, nessa liberdade de exercer a sua vida, você não prejudique ninguém. E que cada ação que você tenha, você ainda produza pela interdependência incomensuráveis causas e condições de felicidade a outros. E ficar feliz com a felicidade do outro, com o sucesso do outro, com a liberdade do outro, e assim sucessivamente. Então, hoje foi um show, né? A defesa da Flavinha. Foi um show.
E ela fez um agradecimento porque tudo isso começou aqui, nessa sala. Quando ela, pela primeira vez, ela fez o treinamento da compaixão da abordagem cognitiva. Né? E ela falou isso hoje na defesa. Quando tudo começou aqui. Né? Isso foi para lá em Parelheiros, uma comunidade extremamente densa. Né? Quão transformador foi tudo aquilo. Então, eu gosto de ver essas coisas. Não é por orgulho e vaidade. É por saber e ver que todos os dias, quando a gente realmente faz essa nossa humanidade funcionar, ela é fantástica, ela é absolutamente transformadora. É só isso. Libertar-se desses conceitos, desses grilhões tão pesados. Mas, enfim, era isso. O que vocês querem perguntar, falar, sugerir? Depois tem pipoca de novo, vocês sabem disso. Primeiro a gente conversa. Olha, aí a moçada aí de casa. Vocês estão em quase 30 pessoas. Mãozinha, quem quer falar? Porque senão, não vai dar certo. Vai lá. E aqui também, mãozinha. Bom, você vai com o seu aberto. Então, alguém quer falar alguma coisa? Aí de casa também. A Vera tá. Fala, Vera. Boa noite. Boa noite, tudo bom, Lama? Boa noite a todos. Eu queria saber o tema dessa dissertação, desse doutorado que começou aí. Qual seria o título? O título do doutorado é uma coisa... Mas ela usou o CBCT, uma abordagem, uma comunidade carente, caminhos de transformação. Né? Mas eu não lembro exatamente o título. Não, sim. Uhum. Mas o protocolo aplicado foi o do CPCT. Entende? Mas essa tese vai estar disponível da Unifesp, da Universidade de São Paulo. Obrigada, Léo. Tem mais? Aqui de casa ninguém quer falar nada. Quer perguntar nada, não? Tá muito chocado. Puxa, vocês estão correndo para pipoca? Puxa. Aí de casa ninguém quer falar mais nada, não? Perguntar? Não? Ficaram chocados também? Não precisa ficar chocado. Deixa eu ver se eu vejo todo mundo aqui. Tá?